galera, semana 6 agora, estamos começando, segunda semana de ondulatória, já passamos da metade do curso, hein cara? E o Enem está próximo, galera, ele está próximo. Nessa aula a gente vai falar sobre ressonância, nessa aula a gente vai falar sobre pêndulos, vamos falar sobre ondas estacionárias, são tópicos com a importância razoável nas questões do Enem. Para começo de tudo, a gente tem que entender esse fenômeno importantíssimo que é a ressonância. Pensa comigo, todo o corpo é formado por átomos, e os átomos não estão paradinhos. Os átomos num sólido, eles têm uma vibração. Essa vibração eu posso amplificar. Se eu achar uma fonte externa que vibre na mesma frequência desses átomos, ou na mesma frequência do corpo inteiro, porque eu tenho um conjunto de átomos que estão vibrando, que fazem o corpo inteiro vibrar. Não necessariamente a frequência de vibração do corpo é a dos átomos. Então esse corpo inteiro vibra. Se eu achar a frequência de vibração natural desse corpo, professor, e essa frequência ela depende do quê? Cara, depende do material, do formato, se esse corpo tá cheio de alguma coisa ou não, como uma taça. Cara, depende de uma série de fatores. Eu acredito que não existe uma equação matemática para determinar isso. Isso é empírico, isso é experimental. Então todo o corpo vibra. Se eu atinjo essa vibração com uma fonte externa, tá escrito aqui, ó. Todo o corpo tem uma frequência natural de vibração. Se atingimos essa frequência com uma fonte externa, ele entra em ressonância. A vibração dele é amplificada. É isso que vai acontecer. E tem um monte de aplicações para ressonância. Vou começar a te mostrar algumas aí. Uma bem famosa é a ressonância em pontes. Os romanos descobriram isso daí. Os romanos faziam pontes, aquelas pontes em arco, só com tijolos encaixados. Aí se um batalhão de infantaria passasse marchando em cima dessa ponte e atingisse a frequência natural de vibração da ponte, essa ponte balançava cada vez mais e entrava em ressonância, podendo vir a desabar. Você fala, pô, mas e hoje, essas construções modernas, é possível uma ponte desabar? Cara, tem uma ponte muito famosa chamada Ponte de Tacoma. Estou mostrando ela agora para você. A Ponte de Tacoma, uma ponte da década de 40, nos Estados Unidos, ela era a maior ponte pêncil feita até então, o maior vão livre até então, só que ela era muito alta e muito estreita. Aí num dia de vento forte, os caras perceberam que ela entrava em ressonância. Olha como é que ela balançava, e essa ponte então ficou famosa. Era a ponte dançante, os caras passavam de carro, passavam a pé, faziam uma festa, eles não achavam que essa ponte ia cair. Porém, você tá vendo aí que ela cai sim, cara. Cai não, ela caiu, né? Então essa ponte foi pro chão, cara. E processo todo, da inauguração até a destruição dessa ponte, acho que 2 anos, nem isso. Imagina a quantidade de dinheiro que esses caras perderam por não estudar a ressonância. Uma outra aplicação da ressonância, aplicação não, uma brincadeira na verdade, né? É quebrar a taça no grito. A gente já deve ter visto isso em algum programa, tudo mais, os caras quebrarem uma taça de cristal no grito. Eu vou te mostrar uma reportagem agora do Fantástico com o seguinte contexto. Numa comemoração de 7 de setembro, aviões da Força Aérea estavam passando sobre o Palácio do Planalto, com a fachada toda de vidro. E esses aviões quebraram toda a fachada. E eles falaram, os aviões acertaram a frequência de ressonância dos vidros da fachada. Aí o Fantástico fez uma reportagem mostrando que não, que aquilo não era ressonância. O que aconteceu? Aquilo foi uma pressão sonora incrível e aproveitando eles mostraram a ressonância de um cara, o Thiago Bianchi, quebrando uma taça de cristal. Bem legal a reportagem, assiste aí, eu vou deixar com áudio, vou deixar na íntegra para você. Assiste aí. O Fantástico convidou o músico Thiago Bianchi para um teste. Tem mais chances de quem canta metal ou lírico conseguir uma façanha dessas. Ele é vocalista da banda de heavy metal Xamã e tem uma certa prática com notas agudas. Só que não é esse timbre mais fino que vai quebrar uma taça, por exemplo. Para isso, a voz precisa atingir uma frequência específica. A taça ela tem um modo próprio de vibração, né? Que se eu tocar, bater nela, eu consigo escutar. Por isso, Fantástico separou vários tipos de taças. Cada uma vibra numa frequência diferente. O desafio do Thiago
é ouvir essa frequência e imitar igualzinho com a voz. A energia que ele está colocando com a voz é absorvida pela taça e acaba se somando, se adicionando até um ponto em que ela quebra. Quando o Thiago consegue encontrar a nota certa, o canudo começa a sambar lá dentro da taça. O canudo mexe porque a taça está vibrando, mas a vibração da taça é mais rápida do que a gente consegue enxergar. Em super câmera lenta, dá para ver direitinho a taça vibrando. E vibrando cada vez mais. Som é liberdade, não só emocional, que é o que eu já sentia, mas física. A taça que se quebra e os vidros estilhaçados em Brasília são fenômenos diferentes. Mas eles têm algo em comum. Ambos estão ligados com a transmissão das ondas sonoras e como elas são absorvidas pelo vidro. Uma está ligada a uma frequência contínua que entra em ressonância, né, e se superpõe, porque ela está vibrando na frequência natural da taça, e o outro tem a ver com um impulso, um estrondo sônico muito grande, que tem tanta energia que vai quebrar aquilo que é mais frágil. O Thiago repetiu a mesma onda por tanto tempo que quebrou a frágil taça de cristal. Mas uma onda de choque, como a gente viu, é capaz de muito mais. Massa reportagem, né, galera? Agora eu vou te mostrar mais uma de ressonância. Tem aqui, ó, um pêndulo, tá? Uma bolinha, simplesmente uma bolinha de chumbo. Um barbantinho colocado aqui. E esse pêndulo, ele tem uma frequência de vibração, ó. Ele oscila. Não sou eu que controlo essa frequência, isso é a frequência dele. A gente vai ver depois do que isso depende. Se eu quiser que ele entre em ressonância, eu tenho que empurrar na mesma frequência que ele oscila, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Você viu que quando eu faço isso na frequência certa, ele aumenta a amplitude de oscilação. Agora, se eu empurrar ele na frequência errada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, não rola. Você viu que zona que ele fica? Ele não aceita a vibração. 1, 2, se eu jogo aqui, ó, aí eu tenho que empurrar ele mais rapidinho, ó. 1, 2, 3, 4. Se eu empurrar um pêndulo na frequência de ressonância, ele amplifica a vibração. Se eu fornecer uma energia na mesma frequência de vibração natural de um objeto, de uma construção, uma estante, uma taça, uma ponte, ela vibra e entra em ressonância. Existe também a chamada ressonância eletromagnética. Você consegue fazer circuitos elétricos entrarem em ressonância com a onda eletromagnética correta. É isso que a gente usa para sintonizar a estação de rádio. Eu faço o meu rádio entrar em ressonância com a onda que vem da antena, por isso que eu recebo só ela. Esse é um fenômeno também bastante comum. Legal esse fenômeno, né? Você viu experiência, você viu videozinho. Agora vamos ver questões disso daqui. Vou ajeitar uma aqui e já volto. Olha aí, galera, questãozinha 12 então. E vamos ver do que ele fala aqui, ó. Ao sintonizar uma estação de rádio AM, o ouvinte está selecionando apenas uma dentre as inúmeras ondas que chegam à antena receptora do seu aparelho. Essa seleção acontece em razão da ressonância do circuito receptor com a onda que se propaga. O fenômeno físico abordado no texto é dependente de qual característica da onda? A ressonância depende de qual característica da onda? Depende da amplitude da onda? Da polarização? Da frequência? Ou da velocidade? Quando a gente fala... Opa, escapuliu aqui. Foi mal. Escapuliu é gíria antiga, hein, cara? Quando a gente fala de ressonância, você tem que acertar a frequência de oscilação natural. Olha que questão rápida, hein, cara? Isso é uma questão, essa é aquela questão que você faz na hora, no comecinho da prova. São as questões mais fáceis. E aí, entendeu e sabe o que é ressonância, você já mandou letra C aí, sem dúvida nenhuma. Vamos ver mais uma. Olha aí, galera, que bom que é a gente fazer uma lista dedicada ao Enem, com os tópicos dedicados ao Enem.
Te dei um monte de exemplo de ressonância. Segunda questão de ressonância, olha do que ela fala. Ao sintonizarmos uma estação de rádio ou canal de TV, estamos alterando algumas características elétricas do circuito receptor. O circuito é o teu circuitinho, que pode ser desde um rádio antigo até o seu celular. Das inúmeras ondas eletromagnéticas que chegam simultaneamente ao receptor, somente aquelas que oscilam com determinada frequência resultarão na máxima absorção de energia. Qual o fenômeno descrito? Ah, meu amigo, falou sintonizar a rádio. Estamos trabalhando com ressonância. Ressonância, letra E. Ou seja, duas questões de ressonância falando a mesma coisa no Enem, cara. Falando a mesma coisa. Legal? Agora, eu vou mostrar para você ressonância em molas. Molas e cordas, para a gente poder falar das ondas estacionárias. Eu já vou começar com uma experienciazinha, tá bom? Então só deixa eu trocar aqui, fazer a transiçãozinha. Já vou começar com uma experiência. Vou começar com meu filho ali, a gente vai fazer uma ressonância com uma molinha e depois eu te explico a teoria. Assiste lá! Galera, agora eu vou mostrar para vocês a ressonância numa mola. A gente tem uma mola grandona, meu filho está segurando ali. Só que essa mola aceita várias frequências de ressonância. Então quando eu mando um pulso, você vê esse pulso indo, voltando, refletindo e tudo mais. Eu preciso que você segure com as duas mãos bem firmes, assim, ó. Trava no corpo, assim, encosta a tua mão no corpo. Isso, pode ficar, afastar mais. Aí. Agora eu vou começar a gerar uma frequência, que é a primeira frequência de ressonância dessa mola. Tá? Vai lá, sem graça, só isso daqui, ó. Tá? É a primeira frequência de ressonância dela. Você está percebendo que você não consegue ver o pulso nem indo e nem voltando? É natural, a mola ela oscila assim, é natural, é fácil. Agora eu vou arrumar outra frequência, vou achar outra frequência de ressonância. Ó, ela briga comigo até que eu acerto. Acertei. Segunda frequência de ressonância. É natural, ela quer oscilar nessa frequência. Agora eu vou tentar achar a terceira. Ó como é que ela bagunça até que eu acho. Terceira frequência de ressonância. Quarta frequência de ressonância. E assim por diante. Quanto maior a frequência, mais gominhos desse eu vou ter. Esses gominhos se chamam fusos. Vamos ver o máximo que eu consigo. Calma aí, só vou entrar um pouquinho, depois você que vai tentar. Máximo que eu consigo. 5. Vamos ver você, José. Só que troca aqui que fica mais fácil. Ó. Você é ruim. Segura aqui. Na ponta, pode segurar na ponta. Tá. Vai lá, tenta oscilar rapidinho e achar uma frequência de ressonância. Vai que você tá achando, você vai achar o terceiro. Sempre para cima e para baixo. Mais rapidinho. Aí, ele achou. Não é força, é jeito. Sente a mola e sente que ela quer oscilar numa frequência. Uma mão só. Não, uma mão só. Uma mão só. Yay! Essa é a primeira. Vai, solta uma mão, fica só com uma mão. Tá. Oscilação devagarzinho. Na mão. Olha aqui, parou. Ó. Na manha, tá vendo como é que o pai oscila? Ó, fraquinho, ó. Só a mão. Não é assim, ó. Entendeu? Vai. Na manha, rapidinho. Ó, chegou na segunda. Mais uma. Agora mais rápido. Opa, chegou na terceira. Você viu como é que é natural? Parece que ela gosta de oscilar. Agora ficou zoada, ó. Doido, Agora né? tá feia. Galera, essas são as frequências de ressonância. Meu velho, você já assistiu Guerra nas Estrelas? Star Wars? Não gosto muito. Não? Vem aqui que eu vou te mostrar um barulho. Aí você olha pra câmera e fala se esse barulho é legal. Não vou zoar. Todo mundo vai me xingar. Você vai colocar aqui no ouvido e segurar assim. Encosta no ouvido. É igualzinho aquelas espadas. Hã? É igualzinho as espadas. Fala pra câmera, igualzinho o quê? É igualzinho aquelas espadas de Star Wars batendo, espada de Ela laser. tchum, tchum. É um barulho muito massa, cara. É a propagação do som no metal. Beleza? Valeu, molecada. Dá um tchau lá. Tchau, gente! Legal essas experienciazinhas, né? Então, aquela reportagem era de um engano entre uma potência sonora e uma ressonância. Na sequência, eu mostrei para você ressonância numa corda, numa mola. E o interessante das molas é que elas aceitam várias frequências de ressonância. Aí nós criamos uma onda estacionária, isso se chama onda estacionária, você viu por que chama onda estacionária?
Porque você não vê a onda se propagando nem para a esquerda nem para a direita. Parece que ela está paradinha, oscilando só para cima e para baixo. Cada frequência daquela que a mola aceitava se chama harmônico. Então ela tem vários harmônicos de ressonância. E você viu a dificuldade do meu filho em acertar um, porque a mola briga com ele se ele não manda a frequência certa. Quando ele manda a frequência certa, é natural, a mão parece que vai junto com a mola muito fácil. Vamos identificar algumas partes aqui nessa nossa onda estacionária. Aqui a gente tem o ventre da onda. Então, ventre e ventre. Num ventre, cara, acontece a interferência construtiva. Ventre, interferência construtiva. E temos também os nós. Os nós, vou colocar de verdinho aqui, ó. Aqui, aqui e aqui. O nó é quando rola interferência destrutiva. Então, numa onda estacionária, você identifica claramente os nós e os ventres. A amplitude aqui de um ventre, né? Amplitude não, né? De uma crista até esse vale é 2 vezes a amplitude. Algo muito importante para você identificar numa onda estacionária é o lambda, que é o comprimento da onda. O comprimento da onda são 2 gominhos desse daqui. Só que cada gominho, não é legal se chamar de gominho, né, cara? Ele recebe o nome de fuso. Então, um lambda possui 2 fusos. Possui 2 fusos. Isso é a base para qualquer instrumento musical de corda. Isso é a base para a gente começar a estudar os harmônicos nas cordas sonoras e tubos sonoros. É a base, é a onda estacionária. E ficou muito mais fácil que você viu os harmônicos sendo gerados. Ressonância. Todo corpo tem uma frequência natural de vibração. Atingiu essa frequência com uma fonte externa, entra em ressonância. Tem corpos que têm mais de uma frequência de ressonância, são os chamados harmônicos. Isso é bem típico em cordas e tubos. Por isso que eu consigo mandar frequências diferentes em tubos e frequências diferentes em cordas sonoras. Agora ficou covardia, né, galera? Olha aí. Um experimento para comprovar a natureza ondulatória da radiação de micro-ondas foi realizado da seguinte forma. Anotou-se a frequência de operação do forno de micro-ondas e em seguida retirou sua plataforma giratória. No lugar colocou uma travessa refratária com uma camada de manteiga. Depois disso, o forno foi ligado por alguns segundos e ao se retirar a travessa refratária do forno, observou-se que havia 3 pontos de manteiga derretida, alinhados sobre toda a travessa. Parte da onda estacionária gerada no interior do forno é ilustrada na figura. Onde que derrete manteiga? Onde você tem uns ventres, que é a interferência construtiva. De acordo com a figura, que posições correspondem a 2 pontos consecutivos de manteiga derretida? Eu posso ter 1 e 3 ou 3 e 5. 1 e 3 ou 3 e 5, que são pontos consecutivos. 1 e 3 eu tenho na letra A. Vamos ver se ele traz 3 e 5 também. Ó. 3 e 5 não, porque se ele trouxesse ia estar furada a questão. Então, pontos consecutivos, 1 e 3 de manteiga derretida. Questãozinha rápida, questão fácil, envolvendo ressonância e envolvendo ondas estacionárias. E eu sempre tenho uma dificuldade para explicar ondas estacionárias para a galera que eles não têm a noção da onda oscilando paradinha. Com a experiência não tem o que você falar, né, Zé? Facinho demais, você entende tudo. Agora, vamos falar um pouquinho dos osciladores massa-mola e pêndulo. Vamos lá, galera. Oscilador massa-mola. Tem aqui no quadro, ó, bem simples, coloquei um suporte aqui em cima, tá bem no limite da câmera. Uma molinha que na verdade é um espiral de caderno. Aqueles espirais de caderno, okay? Aí ó, de apostila, de caderno. E um copinho aqui, bem levinho. Tá? Agora eu vou colocar uma chumbada de pesca. 50 gramas a chumbadinha. Coloco aqui. E se eu puxar um pouquinho, ele vira um osciladorzinho massa-mola. Você tá vendo que ele tá bem rapidinho? Eu vou contar a oscilação dele, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bem rápido.
Vamos jogar mais massa e vamos ver o que acontece com essa oscilação. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ao jogar mais massa, o que aconteceu com o período de oscilação do massa-mola? Tá bem claro que ficou mais lento. Mais uma aqui, ó, vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o período do massa-mola depende da massa. E a regra é a seguinte: quanto maior a massa, menor é o... maior é o período. Então, o oscilador com mais massa vai ser mais lento. Além da massa, depende também da constante elástica. Para alterar a constante elástica dessa molinha, eu vou colocar uma outra mola. Eu vou associar uma outra mola em paralelo. Vou só buscar a mola ali. Encaixadinha. Ó, com a mola em paralelo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tirando a mola do paralelo. 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, quanto mais forte a mola, mais rápido ele oscila. Então depende da constante elástica. Além da massa, depende da constante elástica. E aí, no caso da constante elástica, quanto maior o K, menor é o período. Quanto mais forte a mola, menor é o período. A equação, dá para deduzir essa equação, mas aí não é pegada para o Enem. Não tem um porquê deduzir. Tá? Enem vai cobrar coisas... Cara, uma experiência desse tipo aqui. Se bem que o Enem cobra mais pêndulo, mas eu vou passar os dois osciladores para você. O período do massa-mola é igual a 2π raiz de m sobre k. O m é a massa e o k é a constante elástica, que foram as duas coisas que interferiram no período. Olha só, cuidado, a posição do oscilador não altera. Se eu montasse um oscilador na horizontal e conseguisse tirar o atrito, ele oscilaria com o mesmo período. Então massa-mola é isso daí, ó. Quanto mais massa, mais período, mais lento. Quanto mais forte a mola, menor é o período, mais rápido. E a equaçãozinha 2π raiz de m sobre k. Com a equação já é um pouco mais raro aparecer, mas na teoria é legal sim. E agora vamos falar do oscilador que mais cai, que é o pêndulo simples. Vamos ver do que depende o período de um pêndulo simples. Então a gente tem aqui ó, o pêndulozinho feito com uma chumbadinha e colocamos ele aqui. Primeiro vamos ver se depende da amplitude. Eu vou puxar só um pouquinho. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Não deu diferença nenhuma na contagem. E se você aproveitar que você está assistindo o vídeo, jogar um cronômetro, você vai ver que não dá diferença nenhuma. Da amplitude não muda. Agora olha só o que muda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Com certeza do comprimento. O período de um pêndulo simples depende do comprimento. E aí qual que é a regra no comprimento? Quanto maior o comprimento, maior é o período, mais lento, mais lento. Será que depende da massa? Vamos ver. Para testar a massa, eu vou ter que ser um pouco mais criterioso. Esse é o comprimento do pêndulo. E um cronômetro. Ó, tá aqui. Botei para oscilar. Foi. 1, 2, 3, 4, 5. Ó, deu 7 segundos, ponto 6.
7,6. Agora eu vou dobrar a massa dele. Mais uma chumbadinha, dobrei a massa dele. Bota na mesma posição. Aqui. Eu boto para oscilar, quando ele vem aqui eu disparo o cronômetro, é isso que eu estou fazendo, tá? Ó, botei para oscilar. Foi. 1, 2, não foi. Foi. 1, 2, 3, 4, 5. 7,54. O outro deu 7,6. E eu dobrei a massa. Então não depende da massa. Pêndulo simples, o período não depende da massa. Ele depende do comprimento e de algo que eu não consigo mostrar para vocês, que é a gravidade. Depende da gravidade. Mas dá para você imaginar, né? Se eu não tiver gravidade, o pêndulo nem estica. Aí não vai oscilar. E a gravidade é assim, quanto maior a gravidade, menor é o período. Ele oscila rapidinho. Quanto mais gravidade, ele oscila rapidinho. De modo que se eu deduzo o período do pêndulo simples, é 2π raiz de L sobre G. Ó, essa daqui é legal você lembrar, hein? Porque pode ser que o cara não pergunte diretamente da equação, mas pode ser que ele fale assim, o cara quer fabricar um pêndulo que altere o período, fique 4 vezes mais lento. Se eu quero um período 4 vezes maior, né, 4 vezes mais lento, eu vou ter que fazer o que com o comprimento? Eu vou ter que aumentar o comprimento 16 vezes, porque raiz de 16 vai dar o 4. Eu quero que o período seja o dobro. Então tem que aumentar o comprimento 4 vezes. Então é legal ter essa noção entre período e comprimento de pêndulo, legal? Vamos botar uma questãozinha no pente aí, vamos ver. Olha essa questãozinha que legal, galera. Ela envolve pêndulo e ela envolve ressonância. Durante uma aula experimental de física, os estudantes construíram um sistema ressonante com um pêndulo simples. As características de cada pêndulo são apresentadas no quadro. Inicialmente, os estudantes colocaram apenas o pêndulo A para oscilar. É assim, ó, só para você ter uma noção como é que é essa experiência, eles colocam na mesma base, tá, vários pêndulos aqui, ó, na mesma base. E colocam só um para oscilar. O outro pêndulo que tiver a mesma frequência vai entrar em ressonância e começa a oscilar também. Então, pêndulos que têm a mesma frequência vão entrar em ressonância. Então, se eu puxo um, o outro que tem a frequência igualzinho também vai. A gente sabe que a frequência de um pêndulo não depende da massa, depende apenas do comprimento. Então, quais os pêndulos que vão entrar em ressonância com o primeiro? Vamos lá. Inicialmente o estudante colocou apenas o A para oscilar. O pêndulo A tem comprimento L. Então qualquer outro pêndulo que tiver comprimento L também vai entrar em ressonância, que é 1 e o 5. A massa pouco importa, porque a massa não vai alterar. Quais pêndulos além desse passam a oscilar? 1 e o 5, resposta D de dado. É uma questão muito fácil, cara, muito tranquila, mas se o aluno não tiver a noção do período do pêndulo, se o aluno não tiver a noção do que é ressonância, não faz uma questão dessa, enrosca numa questão dessa. Legal? Então essa foi a nossa primeira aula, falando aí a respeito de ressonância, suas aplicações. Você viu que uma coisa está ligada com a outra. A aula eu fui puxando uma coisa com a outra. Os próximos assuntos vão ser mais relacionados então para acústica, legal? Até a próxima aula, galera!